Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 21 para o 9º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar nosso passeio pelo continente asiático, ok? Então aqui nós temos um mapa mundi, onde nós vamos localizar o continente asiático. Até porque é muito importante essa localização para a gente entender a diversidade climática de paisagens, certo? Vamos lá. O continente asiático, ele se estende, olhem bem, aqui no norte ele vai na latitude 80 graus, bem próximo do polo, porque a latitude vai de 0 a 90 graus, norte ou sul. Então, ele se estende da latitude 80 graus norte até a latitude 10 graus, pertinho do Equador, a latitude 10 graus sul. Nós podemos dizer, a grosso modo, que o continente asiático é o contrário do Brasil. O Brasil, ele ocupa terras no hemisfério norte e no hemisfério sul. Porém, pouquinho do norte no hemisfério norte, né? O Brasil está aqui, é a maior parte das suas terras no hemisfério sul. O continente asiático, olha, algumas das suas ilhas estão aqui, abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, 10 graus de latitude sul, e vai até 80 graus de latitude norte. Então, nós vamos ter o quê? Uma diversidade climática. E isso é muito importante. Enquanto que nós vamos ter um clima equatorial aqui, na linha do Equador, nós vamos ter um clima polar no norte do continente. E na outra aula nós vimos os contrastes que o continente asiático tem. Algumas coisas vão até se repetir nessa aula. Por quê? É a influência que a localização em relação à latitude vai nos mostrar. O continente asiático pode ser dividido em 6 regiões, ou pode ser regionalizado. Regionalizar é dividir em regiões. Primeiro, nós vamos colocar a região, a Ásia Setentrional. Setentrional, Eliane? Norte. Lembra aí. Sudeste asiático. Sudeste quer dizer, está entre o sul e o leste. Ásia Central. Oriente Médio. Ásia Meridional. Sul. Vamos ver no mapa, então? Perdão, e o extremo Oriente. Estou esquecendo de uma importante região asiática. E, diga-se de passagem, economicamente, uma grande região do continente, de importância e influência mundial. Olha só, Ásia Setentrional, de vermelho aqui em cima. Ásia Central, de verde. Aqui nós temos a legenda. Olha o Oriente Médio. Olha a Ásia Meridional. Sudeste Asiático. E o extremo Oriente, que é a China e o Japão. Certo? Não esquecendo também a Mongólia. Tá? Aqui no norte da China. E aqui nós temos o quê? Um mapa físico do relevo. Sempre lembrando, as grandes altitudes, a legenda está aqui, elas vão acontecer próximo
a locais de encontro de placas tectônicas. A Ásia é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Pacífico e ao sul pelo Índico. As fronteiras ocidentais são constituídas pelos Montes Urais, que separam a Ásia da Europa. É importante porque alguns geólogos dizem, inclusive, que a Europa é uma grande península asiática. Então, eles chamam toda aquela área ali de Eurásia. Por quê? Porque as fronteiras entre a Ásia e a Europa, vamos voltar aqui. Opa! Olha bem, nós podemos perceber aqui, se vocês olharem aqui pela legenda, vocês vão perceber que são o quê? Os Montes Urais, tem o mar, tá? E toda aquela região ali que vai separar a Ásia da Europa, nós falamos que é uma convenção humana, são acordos, são limites que foram colocados pelo ser humano. Porque quando a gente pega o mapa mundi, vamos voltar aqui, olhem bem, quando eu pego o mapa mundi, olha, o que separa a América da África? Detalhe, né? Oceano Atlântico. A América da Europa. Detalhe, o Oceano Atlântico. Então, o que separa os continentes de um modo geral? Simples, os oceanos. Mas quando se trata de Ásia e Europa, são convenções humanas. Então, a divisão, a fronteira natural entre a Ásia e a Europa, nós falamos que são os Montes Urais, o Mar Cáspio. Essa delimitação foi imposta pelo ser humano, não pela natureza. Por isso que alguns geólogos vão usar a expressão Eurásia. Ok? Então, tranquilo aqui, pelos mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo, que separam, no caso ali, da Ásia, também do norte da África. O Mar Vermelho, né, que separa o norte da África da Ásia. O tipo de relevo predominante são os planaltos. Neles estão os divisores das bacias hidrográficas da Ásia e as nascentes dos principais rios, Ganges, Indo, o Anghu e o Yangtze e o Obe. São rios muito importantes que, além da sua importância histórica, têm a sua importância cultural e principalmente econômica. Tá? Rios fundamentais. A hidrografia. A oeste do continente asiático, localizam-se os rios Tigres e Eufrates, na região chamada de Mesopotâmia, terras entre rios. Vocês já estudaram isso na história. E aí, até justifica o título da Ásia de velho continente, da Ásia e da Europa. Por quê? Na história nós vimos as primeiras civilizações foram à margem desses rios, Tigre e Eufrates. Os primeiros grupos, né? Muitos povos, no decorrer de milhares de anos, fixaram-se em suas margens, em virtude das variações na declividade dos terrenos por onde eles fluem. E ganharam diferentes usos, como navegação, irrigação, geração de energia por meio da construção de hidrelétricas.
é muito importante a gente entender, literalmente, a importância desses grandes rios do continente asiático. Nas áreas de Planalto existem rios, né? Outros rios também de grande importância, que são utilizados para a geração de energia elétrica, embora grande parte do curso da água permanece congelado durante o inverno. Por quê? Vamos pensar aqui, no Brasil, lá no Nordeste, na região do clima semiárido, na época de seca muito severa, os rios secam. Não podemos esquecer que tem parte da Ásia que está nas altas latitudes. O frio é intenso. Então, em parte do ano, parte dos rios estão o quê? Congelados. Isso é o quê? O clima, a natureza interferindo, inclusive, nas ações do homem. Por quê? Olha bem, são utilizados para geração de energia. Mas, interessante, quando eu falei daqui, Tigre e Eufrates, ele não está nas altas latitudes. Os dois, eles não estão nas altas latitudes. Eles estão em áreas onde é muito importante a água para a agricultura. Por quê? Porque o rio, o ano todo, está no seu estado líquido. Como eu vou praticar uma agricultura em uma região onde parte do ano o rio está congelado? Perceberam que a natureza determinando, influenciando as ações humanas? Aqui nós temos um mapa mostrando esses rios e o clima. A ampla extensão latitudinal, de acordo com a linha do Equador, não é isso? A distância da linha do Equador, o continente asiático proporciona variados tipos de clima, que, combinados com outros elementos, que elementos? O relevo, a vegetação, os rios, a própria hidrografia, né? Formam diversas paisagens, formam diversificados ambientes naturais. É interessante, porque a importância do rio nas regiões, porque fora daquelas margens, muitas das vezes o clima já é mais desértico. Distante das margens dos rios, o clima já é mais desértico. Então a agricultura não vai funcionar. Eu preciso de áreas, de pastagens. Então, por isso que nós vamos encontrar em alguns lugares da Ásia povos ainda hoje que optam por viver no nomadismo, mudando de um lugar para o outro. E para se estudar o clima, eu trouxe esse mapa aqui para você observar o seguinte: as zonas climáticas. Se você está na zona climática temperada, olha, clima aqui, ó, temperado continental. Aqui, mas eu encontro aqui na Ásia também. Por quê? Porque está na mesma zona climática. Então agora vamos observar. Olha aqui, esse mapa já intensifica, né, o clima já no continente asiático. Nós vamos encontrar, ora, clima equatorial, perto da linha do Equador. Nós vamos encontrar o Mediterrâneo, que recebe a influência do mar Mediterrâneo. Nós vamos encontrar clima tropical, tá? Nós vamos encontrar temperado e todas as variações climáticas. Por quê? Porque existe uma longa distância no sentido latitudinal. E também a vegetação.
Por quê? A latitude influencia no clima e, por sua vez, o clima influencia na vegetação. Vou usar como exemplo Brasil aqui, ó, floresta amazônica. Eu vou encontrar floresta equatorial também na África. E também na Ásia. Ok? E aqui nós temos um mapa. Olha, floresta tropical. Nós vamos encontrar aqui. E em parte da Índia. Mas na Índia nós vamos ver que existe uma diferença climática devido à sua localização que diferencia dos demais. É o chamado clima de monções. Mas nós vamos estudar mais detalhado isso para frente. Tranquilo? Então, é importante a gente entender essa variação climática e a variação que é influenciada diretamente. Qual? A variação climática influencia diretamente na variação da vegetação. O uso dos solos. O solo é um recurso natural de importância incrível para a manutenção, para o êxito de uma sociedade. Por quê? Porque influencia numa atividade econômica. No quê? Na agricultura, atividade agrícola. Muitos dos problemas ambientais que ocorrem no continente asiático estão ligados ao uso intensivo do solo. Nós não podemos esquecer que, por ter um número imenso de população, quase 60% da população mundial está na Ásia, o consumo de alimento tem que ser grande. A produção também, né? E aqui, o uso intenso do solo tem causado impactos ambientais, sendo necessário, né, adotar ações como manejo adequado, a utilização de recursos. E uma das coisas que eu acho muito importante é na risicultura, o cultivo do arroz. Eles utilizam a atividade agrícola no tipo chamado de jardinagem. Você olha para isso aqui, você tem a sensação de estar vendo um grande e belo jardim. O que ele vai utilizar muito? Mão de obra, porque essa região tem uma população muito grande, certo? E o uso de máquina, você vai observar através das fotos que é pouco. O que vai utilizar muito aqui é a mão de obra, que eles têm abundantes. Literalmente, esses terraços ou degraus, tá? Ele exige que o ser humano venha estar atuando intensamente. Cultivo em terraços no sul da Ásia, nas regiões tropicais da Índia e do Sudeste Asiático, a exploração dos solos em áreas de alta taxa de precipitação, o que é isso? Alta taxa de chuva. E nas encostas devido ao relevo, tá? Então, o que estava acontecendo? Perdendo a perca de relevo do solo, não de relevo, tá? É relevo, mas o correto é dizer, a perca de solo era muito grande. Grande quantidade de chuva ia descendo os sedimentos. Aí, o que eles fizeram? Provocando a perda de nutrientes, o solo estava se perdendo, certo? Uma das soluções foi o quê? Cultivo em curva de nível, que é conhecido como terraceamento. Olha só, você vai plantar em degraus e em curvas. Por isso que esse processo é chamado de jardinagem. Por isso que a sensação que você tem é que você está olhando para um grande jardim. Foi uma maneira que eles encontraram de produzir
e também proteger o solo, que torna a erosão do solo menos intensa. Esse mecanismo que eles utilizaram protege e guarda esse solo. Ok? E a busca pela sustentabilidade. Lembra que na outra aula nós falamos muito sobre alguns contrastes que nós vamos ter no continente asiático? Então, nós podemos ver esse contraste aí. Nós acabamos de ver uma solução para a agricultura de forma bem arcaica. E nós temos nessa maquete uma produção, um projeto, vamos colocar assim, de uma cidade aonde vai se utilizar da natureza, mas também o que há de mais moderno na construção de uma cidade. Então, a gente vai estar fechando essa aula falando ainda sobre contrastes que nós podemos perceber no continente asiático. Tranquilo, pessoal? E aqui nós temos a fonte, onde vocês podem estar também aprofundando, onde nós vamos buscar o conhecimento para vocês. E agora é com você. Entre na nossa plataforma SMED GV, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse as nossas redes sociais. E para você acessar a nossa plataforma é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Faça as atividades, dá um xizinho lá, marque que fez, que você é avaliado, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.